Ao longo de toda a história no universo de Naruto, vários ninjas ficaram famosos devido aos seus jutsus. Por exemplo, o Minato, o Madara, o Hashirama, entre vários outros. Mas tem também aqueles ninjas super poderosos que acabaram sendo pouco conhecidos ou esquecidos pelos fãs. Então neste vídeo te mostrarei 9 ninjas mais temidos por seus jutsus que foram esquecidos em Naruto. Provavelmente alguns deles você não conhece. Eu sou o Bruno Batista e sejam bem-vindos ao canal Universo Animes. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, jovens mancebos, principalmente em Naruto Shippuden foram mostrados vários ninjas de diferentes vilas, e boa parte desses ninjas eram muito poderosos. Porém, por algum motivo o anime deixou esses ninjas de lado, e isso fez que muitos fãs esquecessem deles. Mas relaxa, se o Kishimoto deixou eles de lado, a gente não fará isso. Então bora conferir quais foram esses ninjas incríveis, porém esquecidos no anime. Ebisu. Provavelmente você não esperava ver o Ebisu nessa lista, mas caso você tenha esquecido, o Ebisu era aquele Jounin de Konoha que treinava o time Konohamaru. Muitas pessoas o subestimam até demais, mesmo porque quando ele entrava em cena parecia um fracote. Mas pessoal, por incrível que pareça, ele é um Jounin especial de classe elite de Konoha, sendo muito respeitado pela vila toda. Ele era encarregado de treinar o honorável neto, o Konohamaru, e ainda o Kakashi pediu ele pessoalmente para treinar o Naruto. E segundo o próprio Kakashi, o Naruto podia ficar tranquilo que o Ebisu era o sensei ainda melhor do que ele. Isso só prova o quão forte o Ebisu era. Até porque naquele momento o Naruto era um dos ninjas com maior potencial na vila. Porém em Naruto Shippuden o Ebisu foi deixado de lado e nem sequer participou da Quarta Grande Guerra Ninja. Pena que o Kishimoto deixou ele de lado assim. Baki. O Baki foi aquele Jounin da Vila da Areia que apareceu durante o exame Chunin na Vila da Folha. Durante o arco do exame Chunin, ele mostrou ser alguém respeitado por toda a Vila da Areia. Ainda mais que a Vila da Areia não iria colocar qualquer ninja para liderar o time do Gaara. Ainda mais planejando atacar a Vila da Folha. Um momento que ele se mostrou ser muito forte foi quando Hayate estava fugindo dele devido às informações secretas que ele escutou, sendo que ele era um dos Jounins mais fortes da Vila da Folha. Depois que o Baki alcançou ele, os dois tiveram uma luta, onde o Baki mostrou ter uma grande velocidade e resistência. Nem mesmo a afiada espada do Hayate conseguiu perfurar ele profundamente. Depois dessa luta, até achamos que ele teria mais destaque na invasão do Orochimaru, mas parece que o tio Kishimoto não deu nenhuma importância para ele, deixando ele totalmente de lado. Já em Naruto Shippuden piorou. Baki não teve nenhuma luta, se tornando um tipo de conselheiro na Vila da Areia. Sem dúvidas ele é um dos ninjas mais fortes da Vila da Areia e talvez tenha sido até indicado para se tornar o Kazekage. Mas infelizmente nem na Quarta Grande Guerra Ninja ele apareceu. Uma pena. E se você tá gostando do vídeo, dê aquela moral para o nosso canal com o seu like. É sério galera, o seu like é de graça e ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas e crescer. Aproveite e se inscreva se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sair no canal. Feito isso, bora continuar. Juzo Biwa. O Juzo era um personagem bem forte e interessante, porém ele é meio esquecido pelos fãs devido ao fato de que ele só apareceu em flashbacks. Mas nem por isso ele deixa de ser um grande ninja. Na realidade ele era um dos maiores ninjas renegados da Vila da Névoa, sendo tão forte que foi escolhido para ser um dos 7 espadachins da Névoa e ainda escolhido para portar a Kubikiri Bosho, que é uma espada que traz recordações. A espada do Zabuza, o demônio do gás oculto. Juzo era tão forte que a sua força foi reconhecida pelo próprio Pen, recrutando ele para entrar para a Akatsuki. O mais bacana é que o Juzo se mostrou um ótimo parceiro ao lado do Itachi, mas mesmo assim ele acabou morrendo para o quarto Mizukage Agura. Para matar o Juzo, o Mizukage teve até que usar o manto de chakra da Biju. Pena que mesmo forte o Juzo não tenha sido muito aproveitado no anime. Butsuma Senju. Provável que você não se lembre do nome dele, mas esse homem foi um dos shinobis mais importantes de sua época. O Butsuma era apenas o líder do clã Senju e pai do Hashirama e do Tobirama. Só isso já mostra que ele era muito casca grossa. Durante sua época ele foi um dos ninjas mais importantes da guerra contra os Uchihas, liderando o clã Senju. Butsuma era uma das maiores forças dos Senjus contra os Uchihas e isso fez com que ele fosse um dos ninjas mais temidos e respeitados em sua época. Tajima Uchiha.
Esse era nada mais nada menos que o pai do Madara e do Izuna. O Tajima era o maior rival do Botsuma, o pai do Hashirama. Desde sempre ele bateu de frente com os Senjus para trazer a vitória para os Uchihas. Fora que também, além de líder do seu clã, talvez ele fosse o homem mais forte do clã Uchiha em sua época. No fim, tanto ele quanto seu rival Botsuma não ficaram tão conhecidos pelos fãs, mas de fato eles foram os ninjas mais fortes e temidos de sua época. Kagami Uchiha. O Kagami também é pouco conhecido, mas mesmo assim ele era um dos ninjas mais fortes da Vila da Folha. Ele estava entre os ninjas liderados por Tobirama Senju na primeira Grande Guerra Ninja. Não vimos quase nada de seu poder, mas em um momento o Hiruzen e o Shisui estavam conversando, e o Hiruzen menciona que Shisui era um ninja tão poderoso quanto o Kagami. Tá vendo a moral que ele tinha? Ainda por cima, o Kagami foi um dos poucos Uchihas que conseguiram fugir da maldição do ódio, pois ele era um Uchiha tão bondoso que sempre foi admirado não só pelo Hiruzen, mas também pelo próprio Tobirama. Pakura. A Pakura foi uma das kunoiches mais poderosas da Vila da Areia. Infelizmente, só vimos ela em ação como um Edo Tensei na Guerra Ninja. Mas mesmo assim, o anime mostrou como ela se tornou uma heroína para a Vila da Areia. Pakura havia sido enviada em uma missão para acabar com os planos da Vila da Pedra, que naquela época estava em conflito com Sunagakure. Surpreendentemente, Pakura teve sucesso em uma missão sozinha, nem precisando do suporte de ninguém. Isso fez com que ela fosse aclamada como a heroína da areia. Porém, infelizmente, sua vila entrou em conflito com a Vila da Névoa. E assim o quarto Kazekage enviou a Pakura em uma missão para fechar um acordo de paz com a Vila da Névoa. Mas na verdade ela foi traída pelo Kazekage, pois essa missão era uma missão suicida que ele havia planejado. E ao chegar lá, os ninjas da Névoa foram ordenados pelo Rasa para matar a Pakura, usando ela como uma moeda de troca para entrar num acordo de paz com a Vila da Névoa. Esse Kazekage Rasa não fez nada de bom pelo jeito. Na minha opinião, ele está ao lado do Danzo como um dos piores personagens da obra. A Pakura foi uma das ninjas mais fortes da Vila da Areia graças à sua Kekkei da liberação de calor. E essa habilidade mumifica os adversários, sendo um poder muito apelão, queimando os oponentes de dentro para fora. E apesar de ser muito forte, Pakura não é muito famosa entre os fãs por ter aparecido apenas no Edo Tensei. Kitsuchi. O Kitsuchi eu tenho certeza que poucos vão lembrar dele. Ele é o filho do Onoki e pai da Kurotsuchi. Só com uma família dessas já dá para ver que ele não é brinquedo. Você lembra que na Grande Guerra Ninja, a Aliança Shinobi separou 5 ninjas para serem comandantes das divisões? Então, o Kitsuchi é um cara tão forte que foi encarregado de comandar a 2ª divisão sozinho. E não era qualquer um que podia ser comandante não. Ao seu lado estava o Kakashi, o Gaara, o Mifune, líder do País do Ferro, e o Darui, que no futuro se tornaria o 5º Haikage. Então, só por estar ao lado desses caras, o Kitsuchi estava entre os ninjas mais poderosos da Aliança Shinobi naquele momento. Mas mesmo sendo muito forte e respeitado pela Aliança Shinobi, ele acabou não fazendo quase nada durante a Grande Guerra Ninja. Seria bem interessante ver mais a extensão de seus poderes, com certeza. Ashina Uzumaki. O Ashina foi o líder do clã Uzumaki na época em que o Hashirama estava liderando Konoha. Com certeza a Ashina era muito poderoso, pois ele liderava os Uzumakis, que era um clã muito poderoso, sendo temidos pela sua longevidade e um grande poder. O Ashina era especialista em jutsus de selamento e carregava 2 espadas em suas costas, sendo provavelmente um mestre na arte das espadas também. Apesar de ser líder do clã do nosso protagonista Naruto, não sabemos muito a respeito dele, mas sem dúvidas ele era muito forte. Mas agora eu quero saber de vocês. De todos esses ninjas, qual você gostaria que fosse mais aproveitado na obra? Qual outro ninja também deveria estar nessa lista? Conta pra mim aí nos comentários. Mas um ninja que nunca pode ser esquecido é aquele ninja que deixa o like no vídeo. Então, jovens mancebos, deem aquela moral pra gente com o seu like que ajuda demais o canal a crescer. Aproveite e se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sair no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.